Olá, eu me chamo José Bonifácio e, juntamente com o meu grupo composto por Elane, Joana e Miquéias, iremos falar sobre o grupo de doenças que afetam tecidos vegetais jovens que causam dumping off ou tombamento de plântulas. A produção vegetal depende, dentre outros aspectos, da garantia do estágio desejável, ou seja, do estabelecimento das plântulas em campo, fator esse que está diretamente ligado com a germinação das sementes. Assim, o período compreendido entre a semeadura e o desenvolvimento das plântulas em campo é uma fase crucial para o sucesso, da produção. E a busca de semente com alta qualidade é a chave para alcançar altas produtividades, incluindo também, a qualidade sanitária. Assim, a germinação das sementes, nas fases de pré e pós-emergências, elas estão sujeitas à ação de vários fungos patogênicos transportados pela semente e fungos de solo que vivem saprofiticamente. Então, aqui temos alguns gêneros, de fungos causadores de dumping off, como aspergillus, o rhizopus, penicillium, a espécie Rhizoctonia solane, o gênero Macrofomina, a espécie Macrofomina phaseolina, espécies de Pythium e também de Fusarium. E mais o que seria vir, dumping off? Dumping off é um termo genérico utilizado para designar a ocorrência de morte das sementes durante a fase de germinação ou da plântula após a sua emergência, segundo o SAPEC Agro 2007. E aí existe o dumping off de pré-emergência e o de pós-emergência. O dumping off de pré-emergência é caso o ataque de patógeno ocorra antes da emergência da plântula, como podemos ver aqui nessa imagem, que houve o ataque do patógeno aqui no período inicial aí numa fase inicial de germinação, e aí houve, danos nos tecidos jovens, que a semente até não conseguiu é, emergir, já houve um dano aqui completo. E o dumping off de pós-emergência é caso a plântula ela seja atacada após emergência, como podemos ver aqui na imagem, de mudas de tomate, que houve um ataque de patógeno, ocasionando aqui o dumping off ou tombamento de plântulas de tomate após a emergência. Antes de falar da sintomatologia, também estão incluídos no grupo de dumping off podridões, que ocorram nas sementes quando essas são colocadas no solo, e com isso há um ataque nos tecidos jovens antes e após da germinação, como vimos nos exemplos anteriores. Com relação à sintomatologia, para ocorrer a doença é necessário, o patógeno, um hospedeiro suscetível e um ambiente favorável. E existe uma série de fatores que podem influenciar na ocorrência de dumping off, no qual existem os fatores bióticos e os fatores abióticos. Os fatores bióticos, eles estão relacionados com a predisposição das sementes de plântulas no hospedeiro, a qualidade da semente, em especial a qualidade fisiológica e a sanitária, e com a presença de patógenos no solo, bem como a densidade e o potencial de inóculo na semente, no solo ou em ambos. Já os fatores abióticos, ele está relacionado com a temperatura, a umidade do solo e do ar, a profundidade de semeadura, nutrientes e salinidade. Porém, dentre estes fatores, o principal fator é a umidade, para que ocorra, doenças causadoras de dumping off, que está ligado, a solos encharcados, a excesso de irrigação, dentre outros fatores. Com relação aos sintomas, os sintomas eles podem ser observados antes da emergência das plântulas ou após as plântulas romperem a superfície do solo. No que diz respeito antes da emergência das plântulas, os tecidos das sementes eles vão se tornar mais escuros,
perdem a rigidez e tendem à decomposição. Nos primeiros tecidos provenientes da germinação, como por exemplo o hipocótilo, eles podem observar inicialmente o aparecimento de manchas encharcadas, que rapidamente elas tendem a crescer, né, em tamanho e escurecer. E com a evolução da doença, o fungo vai tomando toda a plântula jovem, provocando a destruição dos seus tecidos. Tá? Então podemos observar aqui, né, nestes exemplos, né, ó, nessa imagem novamente que antes mesmo da emergência da plântula já houve uma destruição quase que por completa aqui dos tecidos. Aqui nesta outra imagem também, quando é observado, né, quando abrindo o sulco de semeadura, quando as sementes estão infestadas, né, podemos observar aqui, ó, que há um escurecimento, né, no tecido, vai ficando, a decomposição vai tomando conta e aí ocorre que não consegue, a semente não consegue emergir, né, que o patógeno já está colonizando e tomando de conta do tecido. E todo esse problema, né, ele é expresso aqui, ó, a campo, que há uma grande falha, né, no má desenvolvimento das plântulas e, consequentemente, no estande final de produção. Já nos casos de plântulas emergidas do solo, os sintomas podem ser observados no caulículo, quase sempre na região do colo. As manchas elas aparecem inicialmente encharcadas, que vão crescendo rapidamente, se tornando escuras e progridem para lesões deprimidas, que podem provocar fendilhamento ou constrição do caule. O enfraquecimento do caule ele pode levar ao tombamento da plântula, que é então colonizada e decomposta pelo fungo. Então, e esse quadro sintomatológico, né, ele é conhecido como o tombamento, né? O dumping off é conhecido também como tombamento. Então, aqui tem um exemplo, nesse primeiro exemplo aqui de Agrosávia 2018, são sintomas típicos causados por Phytophthora sojai. Tá? Aqui na figura a gente pode observar mudas murchas, aqui, ó. E aí na figura B, podemos observar aqui, ó, que a raiz e o caule, eles apodrecem, né? Estão começando a apodrecer. E aqui na figura C, podemos ver a podridão das raízes. E aí em estágio bem avançado, as plantas elas murcham por completo e tombam. Aqui nesse outro exemplo também de Agrosávia 2018, podemos ver os sintomas típicos de dumping off em soja, né? Causado por pítio infusário, que apresentam podridão radicular e necrose do hipocótilo, né? Podemos observar aqui, ó, na fase inicial da germinação, que progride afetando também, ó, os cotilédones. Então, aqui na figura A, podemos ver a podridão radicular e necrose do hipocótilo. Aqui nessa figura B, há uma necrose no colo e no caule de plântulas ou raízes escassas. E aqui, né, podemos ver o focal, né, da infecção, com perdas de plântulas em campo e com isso reduz a população final desejada. E aqui, né, temos o exemplo de tombamento em tomate causado por pítio. E aqui temos um exemplo, né, de murcha causado em plântula de milho. Olá, eu me chamo Joana Ribeiro dos Santos e irei apresentar a etiologia juntamente com Elane Costa. Fungos e cromistas são os agentes causais mais comuns de doença deste grupo, sendo o principal o gênero Pythium. Essa é uma estrutura do gênero Pythium que segue nesta imagem. O gênero Pythium possui hifas não septadas, finas e delicadas que se ramificam intensamente. Elas produzem um micélio branco e espesso. Bom, além desta fase, ele também apresenta a estrutura assexuada e sexuada. Na função assexuada, as hifas produzem esporângios intercalares ou apicais, sendo seu formato variável de lobulado a globoso.
Os esporângios formam vesículas, no interior das quais diferenciam-se esporangiósporos biflagelados denominados zoósporos. Já na reprodução sexuada, o oogônio e o anterídeo podem se originar a partir da mesma hifa ou de hifas distintas. Bom, os zoósporos, após um período de repouso, podem germinar dando origem a uma nova hifa ou a uma vesícula. As características do pítio são muito iguais ao gênero Phytophthora. Já o gênero Phytophthora se assemelha muito às características do pítio, pois são semelhantes principalmente por terem hifas finas que formam um micélio branco também ramificado. A única diferença é que a reprodução assexuada, no entanto, tem alguns detalhes a mais. A hifa produz ramificações denominadas esporangiósporos de crescimento indeterminado, cujas extremidades são formados esporângios em forma de pera ou de limão, no qual eles se formam de maneira reta, voltando-se então para a hifa principal. Dando continuidade aqui à nossa colega Joana, apresento aqui uma tabela com alguns agentes causais de damping-off. O primeiro, mais importante, né, é o pítio, que é um fungo, Rhizoctonia, Phytophthora, Coledotrium, Phoma, Fusarium, Cercospora, Botrytis, Xanthomonas e Pseudomonas. Observem aí que a maioria é fungo, apenas os dois últimos aí que são bactérias. A Rhizoctonia, a estrutura dela aqui, a exemplo, ela é bem importante, porque ela diferencia-se do pítio, né? Onde a Joana já abordou anteriormente, onde a Rhizoctonia não produz esporos durante a sua fase vegetativa. Então, apresenta-se apenas um micélio estéril que não forma esporos assexuados. E as hifas, elas são bem desenvolvidas. Então, dá para observar aqui na imagem que as hifas são bem desenvolvidas, sendo que os septos, eles são transversais evidentes. Então, esses septos transversais evidentes irão formar um ângulo perfeito aí de 90 graus. Como dá para observar aqui na imagem, né? Que o septo irá formar um ângulo de 90 graus. E também dá para ver que as ramificações, elas já saem aqui no formato do ângulo. Esse micélio ele é bastante vigoroso, sendo inicialmente hialino, evoluindo para um marrom claro e posteriormente marrom escuro. Essa cor aqui azulada aqui da imagem é por conta do corante que foi utilizado. Olá, eu me chamo Joana Ribeiro dos Santos e vou falar sobre o ciclo da relação patógeno-hospedeiro. O ciclo das doenças que provocam dumping-off iniciam-se com a sobrevivência do inóculo, que são habitantes do solo e apresentam grande capacidade saprofítica. Desenvolvem-se através da formação de hifas, esporângios, zoósporos, oósporos e escleródios. Após o processo de sobrevivência, ocorre então a disseminação, que pode ser passiva ou ativa. Lembrando que o processo de sobrevivência ocorre a partir da decomposição de matéria orgânica. O processo de disseminação passiva e ativa é onde os zoósporos se locomovem na água. A disseminação passiva é mais eficiente por ser responsável pela locomoção do inóculo a longas distâncias, já que a ativa é a curtas distâncias com a presença de flagelos. Esse processo de disseminação pode ocorrer através da água ou movimentos do solo. Na água ocorre por enxurrada, chuva ou irrigação por suco ou na forma de respingos, chuva ou irrigação por aspersão. Em movimentos no solo, ocorre através da aração, gradagem, transporte de mudas e por sementes contaminadas. O contato através da semente ocorre quando a mesma é colocada no solo contaminado, fazendo com que o patógeno ataque os seus tecidos jovens. Após as sementes absorverem a água, para que haja a
germinação, ocorre então a atuação do patógeno que ataca a semente quando se encontra com o tegumento amolecido e seus tecidos encharcados. Após o processo de disseminação, ocorre a infecção, onde as hifas penetram o tecido vegetal, e depois ocorre o processo de colonização, que é através de pressões mecânicas exercidas pela hifa. Essas pressões também podem ocorrer através da produção de toxinas e enzimas pectolíticas e proeolíticas, onde as enzimas pectolíticas favorecem as reações químicas que transformam substâncias orgânicas e as proeolíticas são enzimas que catalisam a quebra de ligações peptídicas. Após ocorrer esse processo de colonização, ocorre então a reprodução. A reprodução do patógeno ocorre com o desenvolvimento das hifas inter e intracelular, formando novas estruturas e assim se desenvolvendo. Um dos principais fungos que causam o tombamento, que é como podemos chamar o dumping off, é o Pythium e a Rhizoctonia, onde o Pythium ocorre lesões deprimidas e alongadas na planta e a Rhizoctonia, tonalidade esverdeada com aspecto úmido. As condições favorecem para que esses fungos proliferem nas culturas. O ambiente com alta umidade favorece principalmente a Pythium. Agora vamos falar sobre o ciclo da Pythium e da Rhizoctonia. Bom, esse é o ciclo da Pythium em uma semente. O ciclo tem início com a sobrevivência do inóculo no solo, onde há penetração e colonização dos tecidos jovens. Após haver a semeadura, ocorre essa penetração, começando então a colonização de tecidos jovens, havendo então o aparecimento de sintomas na raiz, deixando a plântula doente e causando então o tombamento. Segue essa ordem. Após ocorrer o tombamento, a estrutura do patógeno permanece então no tecido do solo, que são o micélio, esporângio, anteríodo e ógano, como podem ver aqui. Através dos esporângios, ocorre a formação de vesículas que liberam os zoósporos. Liberou os zoósporos que penetram no solo. Ele pode ocorrer de 3 maneiras, esta é a primeira. Os mesmos são estruturas de resistência, tanto os zoósporos como os zoósporos. Também ocorre a formação dos zoósporos através da plasmogamia entre o anterídeo e o ogônio, e os zoósporos então liberam as vesículas que causam infecção, e a plasmogamia também libera os zoósporos que ficam no solo e sobrevivem assim, causando novas infecções. Então, forma o ciclo novamente. Agora vamos ver o ciclo da Rhizoctonia. Este é o ciclo da Rhizoctonia na batata. O patógeno permanece de uma estação para a outra no solo, através dos escleródios que permanecem então no solo e nos tubérculos. Os escleródios também sobrevivem como micélios que permanecem em restos vegetais no solo, sendo que esses escleródios infectam os brotos e caule da batata, tanto de forma direta como através de feridas. O fungo invade as raízes e estouros. A maior disseminação da planta ocorre quando a planta está morta e as batatas estão no solo, porque os solos contaminados, os tubérculos com escleródios, o plantio tardio e superficial favorece o surgimento do fungo, prejudicando as plantações. E da mesma forma como na Pythium, há 3 maneiras. Depois que o fungo ataca os tubérculos, ocorre então a fase em que há a penetração nos estômatos, ficando então depois no solo e iniciando novamente o ciclo. O outro processo é que ele libera os basídeos, ocorrendo então a germinação e permanecendo no solo. Depois, no terceiro processo,
As hifas se liberam através do micélio sobre a planta e retornando para o solo e assim causando novas infecções. Este é o ciclo da Rhizoctonia e finalizo então passando a palavra para minha colega Elane. Olá, eu sou Elane Costa Ribeiro e irei dar continuidade ao nosso trabalho. Bom, ambiente. Para que se tenha o desenvolvimento da doença, é necessário que se tenha um agente causal e um hospedeiro e condições ambientais favoráveis para o desenvolvimento da doença. Então, temperaturas de 15 a 20 graus Celsius, com a combinação de solos extremamente encharcados, são favoráveis para o desenvolvimento de Pythium e Phytophthora. Já solos úmidos e quentes são favoráveis para a Rhizoctonia. Vale ressaltar que Pythium, Phytophthora e Rhizoctonia são alguns dos agentes causais de Damping-Off. Controle de doenças. Sempre o melhor controle de doenças é o controle preventivo. Então, evitar a entrada do inóculo do agente causal na área é de extrema importância. Então, existem sim o tratamento biológico, tratamento químico e também um tratamento físico. O tratamento biológico, a gente pode citar o tricoderma, o tratamento químico também, que pode ser utilizado no tratamento de sementes. Correto, algumas recomendações básicas a serem seguidas. Então, sementes sadias, livres desses patógenos. Então, o indicado aqui, no caso, para o alface, seria a irrigação por gotejamento. Então, a irrigação localizada. O uso correto do nitrogênio. O nitrogênio, em excessiva quantidade, ele pode favorecer o desenvolvimento de Damping-Off. A densidade de plântulas, ela vai interferir no microclima daquele ambiente. No caso aqui é um viveiro. Então, quanto maior a quantidade de plantas naquele local, mais favorável será para o desenvolvimento desse fungo. Então, Pythium SSP, ou popularmente conhecido como podridão de raízes. O Pythium SSP na cultura do alface, a exemplo aqui, provoca grandes prejuízos relacionados ao desenvolvimento da planta e, em casos severos, pode causar o seu tombamento. Então, esse fungo, ele apresenta um grande número de espécies hospedeiras, então ele não tem uma especificidade, né? Então, ele pode sobreviver no solo de forma saprofítica, né? Então, o controle principal é o preventivo, como eu já falei, né? O melhor controle é esse, de decisão de escolha do local onde vão ser transplantadas, né? Então, o solo tem que ser um solo bem drenado, a irrigação tem que ser uma irrigação por gotejamento. É também recomendado que se faça o tratamento de sementes com fungicidas, mas vale ressaltar que atualmente não existe fungicida recomendado, registrado pelo Ministério da Agricultura. Então, pelo mapa não tem fungicida para a cultura do alface. O controle biológico também é importante. Então, no caso do controle biológico na cultura do alface aqui, né, Pythium SSP, para essa doença, podemos utilizar o tricoderma, que pode ser encontrado em alguns produtos comerciais. Rhizoctonia solani na cultura do alface é o nosso exemplo aqui, né? Então, Rhizoctonia solani é uma doença de Damping-Off, então causa o tombamento das mudas na cultura do alface e principalmente ela vai ocorrer nas fases ali de germinação e também na fase de crescimento ali das mudas após o transplante, então naquela fase inicial, na fase de plântula. Essa doença ela reduz consideravelmente o número de mudas nas sementeiras, no caso, né, que irão para o campo, prejudicando assim o desenvolvimento pleno daquela cultura. Rhizoctonia solani, ela causa a descoloração e necrose, né, dos tecidos do colete, das raízes das plântulas, provocando assim o tombamento e apodrecimento. Já em plantas mais desenvolvidas ocorre o amarelecimento e murcha, podendo assim ocorrer a morte. Esse fungo, ele possui um grande número de hospedeiros e uma grande variabilidade genética, né? Então, a sua disseminação desse fungo, né? A disseminação dele pode ser feita através de sementes contaminadas, solo infestado, chuva,
irrigação, implementos agrícolas, pelo vento, né? Além de ter essa disseminação, ele pode sobreviver também naquele solo, né? Então, ele pode sobreviver saprofiticamente por meio das suas estruturas de resistência, no caso, os esclerócitos. Então, ele sobrevive ali no solo e, em seguida, colonizam as plantas hospedeiras, né? E, em seguida, pode servir de fonte de inóculo para a cultura principal, no caso, alface. Esse fungo ele necessita de 25 graus Celsius, uma alta umidade e uma umidade do solo também moderada e alta, né? Então, essa combinação aqui de temperatura com umidade alta favorece a ocorrência da doença. Então, como é que se faz o controle da Rhizoctonian solani? Então, é recomendado, né? As recomendações é que se tenha as práticas culturais. Então, as práticas culturais basicamente é a utilização de sementes sadias, como já enfatizei aqui, sementes de qualidade e tratadas com fungicidas, evitar locais úmidos e mal drenados, também é importante. Também é necessário que se faça o preparo daquele canteiro para que se evite, o inóculo, né, naquela área. Então, é também recomendado que se faça que se faça a destruição, né, daquela matéria orgânica que fica ali, né, que pode servir, aquela matéria orgânica não decomposta, para assim haver uma melhor aeração. Então, incorporar aquela matéria orgânica, né. Já o solo destinado já é a formação, por exemplo, nas sementeiras, né, substrato. Então, esse solo, e também o solo do canteiro em si. Esse solo tem que ser fumigado, né, no caso. Já aqui em rotação de culturas, né, é necessário que se tenha também, né, realize essa rotação de culturas para que se haja a quebra do ciclo da doença. Então, escolher plantas que não são hospedeiras da Rhizoctonian solani é importante, e também é uma planta que também não é hospedeira de outras doenças também. Então, como é que se faz o tratamento, né, de sementes? Existe atualmente um fungicida, né, recomendado pelo MAPA, que ele é a base do pensicuron. Então, o ingrediente ativo desse fungicida é o pensicuron. Apenas esse fungicida é recomendado para a cultura do alface na Rhizoctonian solani. Então, esse fungicida ele pode ser utilizado, no caso, se tiver a ocorrência da doença no canteiro, pode utilizar esse fungicida, reduzindo assim a irrigação. Então, reduz-se a irrigação ao mínimo e faz-se a aplicação do fungicida. Também pode-se utilizar o fungicida no tratamento de sementes, no caso. Quando falamos em DPOV na pré-emergência, vai ser aqueles sintomas que a gente não vai conseguir observar, porque vai afetar principalmente a parte germinativa da semente, aquelas sementes que já vieram infectadas, ou que porventura no próprio solo já seja infectada antes da sua germinação, vai afetar principalmente, vai afetar principalmente a germinação. E porventura aquelas que vierem germinar, conseguir, elas vão ser mudas debilitadas, vai conseguir ver o amarelecimento das folhas e o tombamento. Quando falamos agora no DPONF na pós-emergência, vai ser aquele sintoma que a gente vai perceber visivelmente. Às vezes a planta já vai estar bem desenvolvida e você vai ver um apodrecimento na parte do colo da planta, naquela região do colo. Você vai poder perceber a murcha, o tombamento da planta e, consequentemente, esses sintomas vão se acarretar ao longo dos principais efeitos ambientais e característicos para que a doença possa se estabelecer.
A mancha da purpura, a Cercospora kikuchi, é uma das principais doenças de final de ciclo da soja, ou seja, independentemente do processo de infecção que vier a ser feito lá no campo, na lavoura, também vai afetar também todos os ciclos ou posteriormente a utilização da semente. Porque a gente pode ver que essa doença vai atingir principalmente, ela atinge as vagens e principalmente também consegue infectar as sementes. E, consequentemente, essas sementes que já tivesse sido infectada, ela vai apresentar essa coloração e, consequentemente, se ela vier para o solo, ela não vai ter aquele alto poder germinativo que vinha a germinar, como dito anteriormente, vai ser mudas debilitadas e, consequentemente, aquelas que não vêm a germinar ou, consequentemente, foram para o campo, vai aumentar ainda mais o inóculo desse principal patógeno naquela área. Dependendo de como é que esse patógeno vive, se ele for saprofita, ele vai conseguir sobreviver na área, aumentando assim o seu inóculo na área e, consequentemente, esperando a nova cultura se estabelecer. Mas como eu estou plantando a soja, aquela soja nova que conseguiu se germinar, a gente vai poder observar que ela vai conseguir infectar ela, ou seja, vai haver todo aquele ciclo que já foi dito anteriormente. Vejamos, quando a gente tem a cultura do tomateiro, mas o patógeno, que o tomate seja uma cultura hospedeira, a gente vai ter uma das doenças características dele, a podridão do colo. Esse fungo, Patium afinadermatum, é um fungo que vai agir principalmente às raízes. A gente pode perceber que esse grupo é muito genérico. A gente vai perceber que geralmente quando tem essa infecção vai haver o tombamento, o murcha, que é um dos sintomas bem característicos quando eles atingem principalmente as raízes. E a gente vai ver esse escurecimento mais basal, como também o descoloramento da parte que a gente pode perceber nessa imagem. E geralmente vai acontecer o tombamento, que é um efeito do processo que está havendo. Como está tendo ataque das raízes, as raízes vão ficar impróprias, ou seja, vai apodrecer. Consequentemente, essa planta ela vem a não ter reserva suficiente, nutrientes que esteja indo para as suas partes aéreas, consequentemente vai haver esse tombamento. Vale-se frisar que o pádio ele é um fungo muito móvel e ele é disseminado principalmente pela água, tanto da chuva como da irrigação, facilmente disseminado. Inclusive, as altas temperaturas, ele depende também muito de alta umidade. A alta umidade é um dos fatores que faz com que esse pádio atinja principalmente a cultura. E na fase, quando a cultura está bem desenvolvida, que tem essa característica ambiental, ele consegue infectar a planta e, consequentemente, você vai poder ver os efeitos de murcha nas plantas e vai perceber que a planta foi atacada por esse fungo. A partir do momento em que eu tenho os zoosporos desse fungo no solo e as raízes começam a se desenvolver, ele libera seus exudatos, vai ao encontro desses zoosporos, eles vão, consequentemente, ao ataque dessas raízes, vão conseguir se estabelecer, vai fazer todo aquele processo de infecção, de chega a se estabelecer, fazer a pressório, consequentemente invadir, chegar na célula e fazer todo o processo de disseminação para poder chegar à fase reprodutiva naquelas células. Essa é uma doença muito agressiva que, em condição de alta umidade e temperatura, pode provocar a morte da planta em poucos dias. O sintoma bem característico dessa murcha vai ser que toda a parte aérea vai ficar murcha. E isso vai decorrer da podridão do colo e da raiz da planta. Outro sintoma que pode ser também observado vai ser o tombamento em plantas, quando está na fase de planta, e também quando ela já está bem desenvolvida, vai ser a podridão dos frutos, folhas, e também quando tem essa condição de alta umidade. O mofo branco na soja, ele pode ocasionar a perda de 30 a 100% da produtividade na cultura.
Esse agente, esse patógeno, a Sclerotinia sclerotior, ela é uma das principais doenças que afeta a soja, principalmente pela alta umidade que pode vir a acontecer na lavoura. Essa doença vai se manifestar com maior severidade em áreas acima de 600 metros de altitude. Já sabemos que a condição de alta umidade e temperaturas também são fatores que vão influenciar, mas essa doença, a alta umidade e temperatura variando entre 3 a 21 graus Celsius, já pode se encontrar em condição favorável para ela se estabelecer, principalmente nos estados do sul e do centro-oeste do Brasil. O fungo ele é capaz de infectar qualquer parte da planta, porém, a fase da planta da cultura que já está mais vulnerável para esse fungo vai ser nos estádios de floração plena, R2, porque o efeito vai ser sobre a flor. A flor vai servir como fonte primária de energia e alimento para o fungo, que vai atingir mais à frente para poder que ocorra seu processo, estendendo-se até a formação das vagens R3 a R4, que vai ser onde vai ocorrer a infecção das sementes, consequentemente vai dar todo aquele problema germinativo de sementes e a perda, aí quando não chega a perda, né, da semente. A Rhizoctona solane ela vai provocar a podridão radicular, esse fungo, sobre o feijão. E a incidência e a severidade do ataque vai estar muito associada à condição do solo e à sequência de cultivares na área. Um sintoma bem característico vai ser o estrangulamento parcial do caule, o que vai atrasar o desenvolvimento da cultura, consequentemente vai haver uma deformação, descoloração do caule, consequentemente uma necrose no tecido vascular. É interessante frisar que esse fungo produz uma toxina que tem efeito inibidor do crescimento, e as raízes são igualmente infectadas e algumas destruídas. Ele vai se manter no solo de um ano para outro sob a forma de esclerose no solo, ou ainda como micélio em resíduos vegetais existentes no solo. E a agomose, marca pigmentar agomose fitófita, causada por esse fungo, ela vai afetar as plantas cítricas e afeta diferentes tipos de órgãos. E o sintoma mais característico dessa doença é que vai aparecer inicialmente nos órgãos da parte aérea. E esse sintoma pode ser muito facilmente confundido com outros tipos de doenças. Embora muitas das vezes o ataque esteja ocorrendo inicialmente no sistema radicular. E é muito importante que tenha um diagnóstico correto dessa doença. Vai provocar a podridão de raízes e radicelas, lesões nas raízes principais e no colo das plantas, eventualmente no tronco. Também vai afetar os frutos em condições muito excepcionais. Então essas foram algumas das referências utilizadas para falar da parte de introdução e de sintomatologia. Muito obrigado.